Olá, meus amores, meus surdos, hoje eu estou aqui na School, como que chama aqui? Com a Maraboy? Solaris Coworking. Solaris School Worker, na cidade de Araçatuba, nessa sala deliciosa do psicólogo Ederson Ribeiro Costa, que serve pra gente o espaço, no Ivocred recebe. Hoje eu estou recebendo profissões e a doutora Ana Clara, essa delícia de doutora, que é clínica médica, né, doutora? Isso mesmo. Ela é tão novinha, gente, tão mocinha, doutora. Por que a senhora escolheu essa profissão? Não foi um caminho fácil de ter escolhido essa profissão. Eu tive muitas dúvidas até chegar à decisão dessa profissão. Olha. Mas, não me arrependo, obviamente. Mas o que me ajudou era as feiras de profissões que existiam aí, que as escolas levavam a gente para poder tirar as dúvidas, né? Visitar os estandes, saber um pouquinho mais. E foi numa dessas feiras que eu acabei optando Se apaixonou. pela medicina. Exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Por ser mulher, você acha que teve alguma dificuldade para inserir nesse campo que é tão, digamos, masculino, né, Camera Boy? Sim. Porque a gente vê mais doutores que doutoras. Agora a gente está tendo uma leva gostosa, né? Interessante de doutores se destacando, mulheres se destacando não só na medicina, né? Como também nas outras áreas, né, Camera Boy? Sim, exatamente. Quando eu comecei a prestar o vestibular para medicina, já era, né, um número maior aí de meninas também tentando ingressar no mercado de trabalho, né, como médicas, e isso ainda continua se refletindo. Até quando eu prestei a minha residência, na minha turma só eram mulheres, né? Eram 6 residentes da clínica, só mulheres. E na minha classe, né, de colegas da faculdade, a maior parte também já eram meninas. Olha E que obviamente, interessante. passando por algumas áreas aí dentro do curso, a gente percebe quais são mais masculinos, né? E a gente, querendo ou não, passa por uma certa dificuldade, mas a gente resolve isso de boa. E deixa eu te perguntar, como é que é abrir mão da sua própria vida para cuidar da vida dos outros? Vocês conseguem dormir à noite? Porque eu imagino que a responsabilidade, né, dos pacientes está lá, você medicou, você acompanha. Como é que fez isso na cabeça de vocês? Olha, a gente tem que ter muita maturidade em relação a isso, Tão né? novinho assim? Exatamente. Mas só a cara. Olha, é um bebê. Só a cara. Mas assim, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, inclusive quando a gente faz muitas horas de plantão, a gente tem que ter também o respeito, o limite do nosso corpo, Sim. né? Porque senão acaba atrapalhando a concentração, um pouquinho da paciência, o rendimento. Mas muitas vezes é mais fácil perguntar que dia que a gente consegue dormir. Né? Porque são horas e horas aí trabalhando, longas jornadas de trabalho, e não é fácil abdicar da família, de horários de lazer, de férias, mas isso faz parte da profissão, a gente escolheu fazer isso. Eu fico imaginando assim, porque, né, a gente vê, todas as profissões têm os seus prós e os contras, né? Qual que é, o ruim da profissão e qual que é o melhor da profissão? O ruim da profissão é justamente isso, né? Da gente muitas vezes deixar a nossa família de lado, a nossa vida pessoal de lado, obviamente, para cuidar de alguém, de estar prestando serviço e tudo mais. E o lado bom é o que a gente consegue ajudar muita gente, né? Tratar da dor de alguém, ajudar ela a melhorar fisicamente, muitas vezes mentalmente também, né? E isso que é mais gratificante pra gente, ver o resultado do nosso trabalho, do nosso esforço refletindo na saúde de alguém. Deixa eu te perguntar outra coisa também que é muito curioso, assim. Na pandemia, vocês tiveram medo de morrer? Com certeza. Com certeza. Se a gente já teve... Né? Porque a gente dá a impressão, assim, quem tá de fora, às vezes tem a impressão que o médico, o enfermeiro, o auxiliar, o técnico, né, imunes, né? não tem medo, porque falam que a gente que as pessoas são frias nesse sentido, né? Somos humanos. Somos humanos. O medo é iminente na gente, né? Obviamente, o nosso maior medo era de passar isso para alguém próximo a nós, né? Só que quando a gente está trabalhando, a gente não pensa nisso na gente, a gente vai pensar no paciente. Mas no fundo, o medo ele esteve presente a todo momento. Eu posso falar isso por mim, né? A gente vivenciou, infelizmente, muitas situações difíceis, afastamentos também da família para evitar de levar alguma coisa, a doença, o vírus, mas com certeza o medo está presente. A gente é humano, não tem como isso não estar presente. E deixa eu te falar também outra pergunta, assim, que às vezes as pessoas, que a gente conhece pessoas da área da saúde, e as pessoas sempre ficam naquela dúvida, assim, né? Como é que vocês lidam com as percas dos pacientes? Como é que funciona isso? Porque você acaba tendo
Antigamente não, mas eu acho que hoje vocês estão muito mais afetivas, né? Tem uma relação mais afetiva com o paciente, coisa que... Mais humanizado. mais humanizado, porque há muito tempo atrás não existia isso, né? O médico era mais sisudo, era mais uma coisa mais fechada, tipo um deus, né? A gente não tinha muito, né? Tinha aquelas consultas espiritual, que a pessoa sentava de um lado, sentava do outro, e às vezes o médico nem olhava, falava, é isso, e né? Decradão, butazona, não. Acabou. E isso acabou, e eu percebo que isso, né? Ai, tá calor, eu tava fazendo uma homenagem pra Dona Neves da Chiquinha lá do Chaves. Vamos continuar. Ai, não sei, isso aqui dá um calor. E como é que é? Olha, quando a gente começa a trabalhar, muita coisa nos ensina o que a faculdade não mostrou pra gente. E essa situação é uma delas, né? Atualmente, de uns anos para cá, o curso de medicina ele está integrando essa questão da comunicação de más notícias. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente não teve isso, né? E muitas vezes a gente vai aprender na prática. Né? No começo é muito difícil, né? A gente acaba se envolvendo um pouquinho emocionalmente com a família e com a situação do paciente, mas a gente vai aprendendo a separar as coisas ao longo da prática nossa, do dia a dia. Mas isso é diário, é um treinamento diário, né? Mas acho que é uma constância, né? Sim. Né, câmera boy? Eu fico pensando nisso, né? E vocês, quando vocês não estão medicando ou, como se diz, trabalhando, o que você gosta de fazer? No seu caso, você, o que você gosta de fazer? Ficar deitado, dormir? Eu vou ser bem sincera, quando eu saio do trabalho e vou pra minha casa, eu quero dormir. Eu imagino que seja isso não, porque eu vou fazer o quê? Eu quero dormir. Mas também assistir televisão, assistir novela, assistir Big Brother. Adoro. Né? A gente gosta, né, de assistir série, mas assim... Dormir é essencial. Essencial. A sua é clínica médica, né? Isso. Dá um parecer do que é clínica médica e clínica, né? A clínica geral. Porque às vezes a pessoa acha que é tudo a mesma coisa e fica tudo louco, né? Sim. Ainda é um pouquinho confuso esse conceito do que é a clínica médica, o que é o clínico geral. O clínico geral é aquele que se forma, termina a faculdade de medicina, certo? Entendi. Ele se torna um médico clínico geral. A clínica médica é uma especialidade. Você faz uma residência voltada para a clínica médica. A clínica médica ela vai estudar todas as patologias não cirúrgicas, vai tratar desse paciente, pode ser a nível básico, a nível hospitalar, né? Vai ser um médico capacitado para dar plantão em enfermaria, para dar plantão em UTI, para atuar em emergência, também para atuar em unidade básica de saúde, só que com conhecimento mais aprofundado em todas as patologias. O clínico sabe um pouquinho de tudo. Sim. E quando é algo mais raro ou mais complexo, ele vai encaminhar para o especialista ou, obviamente, ele diagnosticando algo cirúrgico, ele vai encaminhar para o cirurgião, certo? E o clínico geral é quando todo mundo se forma e sabe aquilo que a faculdade ensinou. O básico, O né? básico, exatamente. Sem especialização. Então, assim, ele vai ter capacidade para atuar com casos de baixa complexidade, casos mais simples. O clínico, por ele passar por esse período da especialização, da residência ou de uma pós-graduação, ele vai lidar com casos mais complexos, né? Entendi. De média a alta complexidade. E aí ele vai saber manejar tudo isso, acompanhar o paciente em pré-operatório, pós-operatório, diagnosticar e tratar as patologias, prevenir patologias também, de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais complexa. Né? Então, ainda gera mesmo um pouquinho de confusão, de né? confusão, né? A clínica médica ela também recebe o nome de medicina interna, que é exatamente isso, é voltado para os pacientes com doenças mais graves, né? Que atuação em hospitais, a maior parte dos clínicos que eu conheço atua diretamente em hospital, em enfermaria, em UTI, pronto-socorro. Interessante, Tá. né, Pode câmera boy? atuar só em hospitais ou pode também atuar em consultório? A vantagem da clínica é que ela te abrange muita coisa. Então, pode atuar em consultório, pode atuar em ambulatório, pode atuar em pronto-socorro, pode atuar em enfermaria, pode atuar em UTI. Então, abrange da baixa, média e alta complexidade. Bem, né? Exatamente. Um leque bem, né? Bem diverso. É bem diverso, diverso. né? Tem um campo muito aberto. E aí, a clínica médica é a porta para a subespecialidade. Então, quem quer fazer cardiologia tem que fazer clínica médica, quem quer endócrino tem que fazer clínica médica, quem quer pneumo tem que fazer clínica médica, né? Dermatologia e neuro, agora também a medicina intensiva, são acesso direto, mas
Antigamente, medicina intensiva, para fazer a subespecialidade, precisava da clínica médica. Entendi. E quem que é responsável? É porque assim, a gente sabe que da enfermagem, o Corém de vocês é o... É o CRM. É uma instituição segura, doutora? Porque a Olha, gente escuta muito caso assim, de médicos que não são médicos e conseguem, tipo, pegar a sua documentação, um exemplo, né? E num outro estado se passar por você, ou vice-versa. A gente vê muito isso na TV, né? Esse tipo de coisa... Infelizmente ainda acontece esse tipo de coisa, né? Mas o que a gente percebe é que o Conselho Regional, ele está muito mais atuante A gente em teve relação recentemente a um médico isso. que não era médico e amputou a perna de um paciente no metrô. Exatamente. Né, em São Sim, Paulo, e foi uma foi coisa nossa- assim que todo mundo ficou horrorizado. Por que a instituição que tinha contratado ele não sabia que ele não era médico? E Então. aí eu penso assim, a instituição deve fazer uma triagem, né, para o contrato, não sei como é que Houve funciona. um erro, né, De grave comunicação, aí, né, ali, né? Mas assim, a gente percebe que nos últimos anos o Conselho está muito mais atuante em relação a isso, né? Tanto é que hoje está todo mundo, você quer saber quem é você digita no coisa... Está disponível para qualquer pessoa Aí chega lá, vê qual consultar. a sua especialidade, né? Isso, exatamente. Hoje com o Google, né, que fala na câmera voz. Sabe tudo, onde formou, né? Tudo, Sabe. tudo. Tem o site, no caso, os médicos que são inscritos em São Paulo, tem o Conselho Regional, né, de Medicina de São Paulo, o CREMESP. Então é só acessar o site lá, qualquer pessoa tendo uma parte do nome do médico, até mesmo o número do CRM, consegue acessar lá, consultar lá. Tá vendo, público? Vocês que têm dúvida, que às vezes acham que o médico não é médico, né? Porque às vezes a pessoa fica na dúvida. Isso. Porque hoje os médicos também, eu percebi uma coisa muito interessante nos hospitais. Eles não ficam mais com aquele traje, eles são bem mais agora assim, aqueles trajes pomposos, né? Aquela coisa de taierzinha, hoje a médica, ela tá um pouco mais desprovida dessa coisa, né? Mesmo porque a pandemia tirou também qualquer tipo de... Agora com essa RN32, que não pode usar adornos, etc e tal, né? Até os médicos também, né? Não podem mais também, né, doutora? É uma coisa, né? E vocês têm que andar encapada, né? Como fala? A gente tenta, assim, ser o mais humanizado possível, né? Para não afastar aquela coisa, nossa, o médico, o paciente ali, dá aquele receio, sabe? Então, isso, ao longo dos anos, a gente também está percebendo isso. Não ter tanta, não assustar tanto, né? Aquela porque relação. Às vezes você entrava na assim. sala, o médico estava com o estetoscópio, aquele negócio, você falava, meu Deus. Dava um medo, né? Dava um medo. Porque, na verdade, a gente não trabalha sozinho. Sim. A gente tem uma equipe multidisciplinar. Né? O médico sem a enfermagem, sem o fisioterapeuta, ele não trabalha. Quem vai executar a prescrição? Exatamente. Não né? é? Aí tem um farmacêutico, né? Tem um monte de gente trabalhando junto. É um leque de pessoas, né, que ajuda a gente, né? No caso, vocês, né? Porque, na verdade... vocês prescrevem, avaliam, mas as enfermagens fazem o procedimento. Faz a execução. Né? Mas eu percebo que hoje os médicos estão mais atuantes ainda, porque eles não ficam só na prescrição, eles vão, avaliam o paciente, pergunta para quem cuida do paciente como é que foi, como é que não foi, né? Hoje eu percebo que é mais integrado, né? Uma coisa bem integrada. mais integrado, exatamente. Que delícia, né, Câmera Boy? Tem alguma pergunta para a doutora, Câmera Boy? Eu tenho todas as minhas dúvidas já. Doutora, eu tô encantado com a sua presença, nova menina, né? Na clínica médica, doutora Ana Clara, né, Câmera Boy, né, meus súditos, meus amores. Agradeço a presença da senhora para dar uma pincelada nas profissões. A gente tirou um pouco da dúvida do pessoal da área da saúde, né, que muitas vezes a gente percebe que hoje vocês têm uma linha direta com o pessoal da enfermagem, uma coisa mais legal. A gente consegue, as pessoas conseguem falar, né? Não vamos dizer que é de igual para igual, mas que há um respeito e um caminho de duas vias, né? Que a gente consegue acessar o médico, conversar com o médico consegue acessar e até às vezes ouvir o que você está falando em relação ao paciente, né? Que é uma coisa muito legal, muito gostosa. Com certeza. O enfermeiro, de certa forma, fica mais próximo do paciente, né? Sim. Tem mais informação. A enfermagem é os olhos, né, do médico, da equipe, né? Porque é eles que estão ali diretamente em contato, né? Então, esse respeito... essa integração é muito importante isso acontecer. Isso só faz bem para o paciente. E para fechar nossa entrevista, duas coisas. Tá. Qual é a sua religião? Só para a gente saber, porque às vezes o pessoal fala assim, quem é médico não acredita em Deus. A gente escuta muito isso nos corredores, não é verdade, doutora? Exatamente. Assim, eu, quando pequena, fiz catequese, fiz crisma, mas eu não frequento... Eu fui expulsa, prazer.
Eu não frequento a igreja católica. Sim. Eu não digo que eu sou espírita, mas eu me identifico bastante Sim. com o espiritismo. Simpatiza. Exatamente. Mas eu acredito sim em Deus, que tem uma força que rege sobre nós, né? E ele constantemente está com a gente lá dentro também, Sim. né? Todo dia, todo tempo com a gente. E a gente sabe que dentro de um ambiente hospitalar acontece muita coisa que a gente não pode falar nem que é milagre, porque a gente não tem como provar. Mas que Sim. acontece. Opa, com certeza. Acredito muito nisso. Eu também vejo muito isso. E qual que é o conselho que você dá para quem está querendo fazer medicina? Qual que é como se diz assim, o que precisa ter? Primeiro, assim, gostar, né, de gente. Primeiro é isso, de gostar de ter contato, de conversar, gostar de pessoas, né? Esse é o principal. E, se possível, né, se tem alguém que esteja próximo de algum serviço, ou, como aconteceu comigo, de ter a oportunidade de visitar um lugar, alguma faculdade de medicina, ter contato, isso ajuda muito, né? Porque você vai estar em contato com alguém lá de dentro, conhece um pouquinho a rotina, né? Então, a gente sabe que muita coisa está pela internet agora, muita coisa, né, vem, mas infelizmente a gente sabe que tem algumas informações que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, filtrar muita coisa daquilo que a gente recebe. Sim. Mas eu acho que o principal é gostar de gente, esse não tem jeito, e, se possível, visitar ou ter contato com alguém para ver um pouquinho do dia a dia, porque não é fácil. Não é fácil. Porque esses Exatamente. seriados aí da TV glamoriza muito, né? Você tocou um assunto muito importante, dá uma falsa realidade, né? Que o hospital é perfeito, tem tudo ali, infelizmente não é bem assim que funciona, então isso pode gerar um pouquinho de frustração. Talvez nos Estados Unidos, em alguns países, tenha mas aqui a gente está no Brasil, o Brasil Exatamente. A gente sabe, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Eu então, lembro assim, de uma situação que o médico precisava de um ambu, de uma amiga minha que trabalha na área da saúde, e ela falou, garrafa PET serve? Porque não tinha, olha lá. né? Exatamente. E aí você tem que improvisar, porque vocês improvisam muito também, né? Bastante. Com a questão da medicação, que às vezes o não próprio tem. SUS não fornece aquela Exatamente. medicação, vocês têm que adaptar A para gente uma dá um outra. jeito, adapta a Mas situação não deixa para de não medicar, deixar não deixa de prestar o o socorro, paciente né? sem o que ele precisa, né? Então isso também é outra coisa que o pessoal aí vai vendo ao longo, né, durante o curso, ao longo do dia a dia, que a gente infelizmente, há muitas vezes o que a teoria nos mostra na prática é um pouquinho diferente. Mas é aquilo que eu comentei no início, o gratificante é a gente poder ver o resultado que a gente de alguma forma conseguiu melhorar a dor, melhorar a angústia da pessoa que a gente está tratando. Então, Camera Boy, estamos falando por aqui, fechando por aqui nosso bate-papo com a doutora Ana Clara, que é clínica médica, né? No quadro Profissões, né? Como eu já ouvi uma vez, não basta dar comida pro pobre, tem que sentar do lado dele. Sim. A medicina, na verdade, é isso, né? Sim. Não é simplesmente sentar do lado. Eu percebo que vocês se envolvem também com cada caso, né? A gente percebe isso, que há uma empatia, né? Que fala, é empatia, né, Camera Boy? Se pôr no lugar do outro. Vocês que estão começando agora, que é de uma leva recente de profissionais da medicina, abraça muito isso. Vocês têm muito carinho e respeito por quem está em volta e principalmente pelos pacientes, que vocês cuidam, E têm muitas cuidado. vezes a gente também tem que ter o jogo de cintura com a família do paciente, né? Que às vezes fica revoltado, ameaça que vai matar vocês, né? Isso, então tem assim, toda aquela confusão. Exatamente. Então, cada paciente traz um aprendizado pra gente também, Sim. né? De como a gente vai se comportar diante de uma situação mais complicada, a forma que a gente vai falar, né? Às vezes a gente acha que falando de um jeito a pessoa entende, mas não é bem aquilo, né? Então, e o familiar também que se nega a ouvir a verdade, né? Também. Então a gente brinca que assim, a gente tem que ser um pouquinho de médico, um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de tudo, né? Pra mix, né? contornar Pra poder... ali a situação do dia a dia. Então, Camera Boy, fecha em mim, doutora Ana Clara, clínica médica, obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite. Tô coisa lisonjeada, né, Camera Boy? Entrevistar uma doutora, né? Que a gente, quando começou o canal, a gente fazia receita, tender de pobre, frutos do mar. E agora a gente já está nas profissões, né? Entrevistando uma doutora, uma médica, né? Que delícia, doutora, obrigado. Eu que agradeço o convite, o carinho. Eu tô emocionada, né, Camera Boy? Beijo, meus surdos, e até a próxima. Até, gente. Fecha em mim, doutora. Tchau.